Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre a Era Vargas, né? Mais precisamente aí sobre o Estado Novo, né? Já foi trabalhado o governo provisório de Vargas, né? O governo constitucional, e agora nós vamos falar sobre o Estado Novo, parte 1, né? Ou a ditadura varguista. Bem, com relação ao Estado Novo, né? Você tem que entender sobre a questão ali do finalzinho do governo provisório. O que estava acertado era que em 1938 Getúlio Vargas iria sair do poder. Mas Getúlio Vargas ele vai enfrentar uma intentona comunista, né? Uma tentativa de golpe comunista. Ele vai abafar e não tinha mais nenhuma ameaça comunista, e Getúlio Vargas ele vai se aproveitar da situação, né, do medo, da histeria que criou-se com relação à palavra comunismo, a palavra comunista. Todos que poderiam oferecer uma ameaça já estavam presos, mas ele quer continuar no poder e ele vai utilizar isso como desculpa, né? É o famoso Plano Cohen. Está todo mundo lá escutando suas novelas na rádio, em horário nobre, né? E do nada você escuta um anúncio do governo, né? Getúlio Vargas, ele fazendo um pronunciamento ao vivo, né? E ele vai falar que descobriu uma carta assinada com o sobrenome Cohen. Nessa carta tinha todo o plano para tornar o Brasil um país comunista, né? Então ele vai usar o que ficou conhecido como Plano Cohen como desculpa para não permitir as eleições, para instalar a sua ditadura varguista, né? Ou a instalação do Estado Novo. E o que Getúlio Vargas fez aí? Em suas primeiras ações, ele vai logo suspender as eleições, né? Ele vai fechar todos os partidos que no governo provisório haviam sido abertos. Ele vai fechar o legislativo, ele vai voltar a nomear interventores. Então, o que eu quero que você entenda? Que o governo de Vargas foi autoritário e centralizador, né? Tanto no governo provisório quanto no Estado Novo. E ele vai legalizar esse golpe, né? Ele vai legalizar o Estado Novo com a Constituição de 1937. Ela não foi promulgada, ela foi outorgada, né? Para efeito oficial, lá para Getúlio foi promulgada, mas na verdade foi outorgada, foi imposta, né? E ela vai ganhar um nome de a polaca, devido à Constituição polonesa, de cunho um pouco fascista, né? Autoritária. E o que você tem que saber aí para a sua prova de Enem, né? Que a Constituição de 1937, ela deu respaldo legal, ela legalizou o golpe, ela deu um respaldo legal para um governo autoritário, né? É mais ou menos assim, ele assume, ele cancela a antiga Constituição e cria uma Constituição nova, legalizando esse governo autoritário, né? Também essa Constituição de 1937, ela simbolizou o golpe do Estado Novo. E o que ela simbolizou para a sociedade, né? Ela simbolizou um retrocesso em termos de democracia e de direitos humanos. Muito bem, agora que você já sabe o que aconteceu aí no Estado Novo, né? Nas primeiras ações, e aí com a Constituição de 1937, vamos dar uma avançada aí, né? Olha só, vamos falar aqui dos órgãos de apoio ao Estado Novo. Nós teremos o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Você tem que saber aí para suas provas aí dos vestibulares, né? Inclusive do Enem, o que era o DIP e por que ele foi instalado, né? Qual era o seu objetivo? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era um órgão do Estado Novo que servia para quê? Para divulgar o Estado Novo. É nesse momento aí que foi criado a Hora do Brasil, que depois virou a Voz do Brasil e apelidado como a Voz do Silêncio, né? Porque ninguém escuta nos dias atuais. Mas se você ligar
o seu rádio aí na hora da Voz do Brasil, você vai ver que você vai saber o que está acontecendo lá no Planalto, em que está sendo gasto o dinheiro, porque servia para divulgar os feitos do governo aí na época de Vargas. Servia para promover a imagem de um governante responsável, de um governante capacitado, melhor qualificado para governar o Brasil. E também para divulgar aí as ideias do Estado Novo, né? A ideia do Estado Novo era criar a imagem de um brasileiro ideal, trabalhador, ligado à política trabalhista de Vargas, né? Então, qualquer coisa que fosse de contra isso, de contra a ideologia do Estado Novo e criticando o Getúlio Vargas e o seu governo, era censurado. Então, o DIP servia para censurar e para divulgar, né? Aí eu coloquei o exemplo do samba, o bonde do São Januário, que falava que lá vai mais um trabalhador, mais um operário, vai para o seu trabalho, é um otário. Era assim mesmo a letra do samba. E Getúlio Vargas percebeu que isso ia de contra a sua política trabalhista, né? Ele não queria criar um trabalhador malandro, o brasileiro na malandragem. Ele queria um trabalhador para desenvolver o país, né? Uma vez que ele está pensando em industrializar. Então, ele vai ser censurado e o samba terá sua letra modificada para que possa tocar nas rádios. Que coloca, lá vai no bonde do São Januário, lá vai para mais um dia um operário, alguma coisa assim, o bom trabalhador. E também o DIP ele servia para organizar as comemorações do 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Getúlio Vargas ele foi esperto e não deu todas as leis trabalhistas de uma vez só. O que foi que Getúlio Vargas fez? Getúlio Vargas ele foi soltando aos poucos as leis trabalhistas, né? Ele era um benefício aqui, um benefício ali, e ele anunciava que agora as indústrias, as empresas terão que ter um refeitório. Muito bem. Então não se esqueça, isso é muito cobrado aí nas provas dos vestibulares e no Enem. Também tem o DOPS, que é Delegacia de Ordem, de Ordem Política e Social, né? Era o órgão que servia aí para mostrar a ditadura varguista, a repressão, a espionagem, reprimia, né? Espionava, torturava. E também nós teremos os sindicalistas pelegos. Professor, quem eram os sindicalistas pelegos? Eram chefes de sindicatos que eram pagos pelo governo, né, para controlar o povo. Como assim? Ficou proibido de se fazer greve no Estado Novo. Você sabe que só os operários, por detrás de uma greve, tem uma mente pensante, né? Tem um grupo de mente pensantes. Então, os sindicatos, assim, o trabalhador só ganhava os direitos trabalhistas se estivesse ligado a esses sindicalistas. E esses sindicalistas ganhavam o dinheiro do Estado e controlavam a multidão, ou seja, não faziam greves, né? Então, por isso que eu coloquei aqui a consolidação das leis trabalhistas. Do trabalhador que estava filiado aos sindicatos, ligado ao governo, que eram os sindicalistas pelegos, né? E é nesse momento que ele vai criar um imposto sindical. Então, ele descontava do trabalhador o imposto e dava para os sindicatos, né? Bastante esperto o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele é chamado de o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Por quê? Porque ele veio dando essas concessões trabalhistas, porém, quando ele dava os direitos trabalhistas, era o meio pelo qual ele controlava os trabalhadores, evitando greves, evitando revoltas socialistas, né? Enfraquecendo os outros sindicatos e mantendo o controle para a burguesia. Por isso que ele é chamado de a mãe dos ricos. Por quê? Porque ele dava para o pobre e controlava a situação. Getúlio Vargas também ele vai criar o DASP, né? O Departamento de Serviço Público. Qual é o objetivo de Getúlio Vargas em criar o DASP, o Departamento de Serviço Público?
Bem, os cargos agora eles passariam a ser escolhidos de acordo com critérios técnicos e não pela indicação. É uma tentativa de Getúlio Vargas aí de romper com o clientelismo ali da República Oligárquica, né? Getúlio Vargas sabe que ele não vai durar para sempre. Então ele foi estreitando o caminho aí para que a oligarquia não pudesse passar, né? Agora, para que você assuma um cargo de delegado, você não basta que você seja indicado pelo governador, né? Você tem que ter um cargo, você tem que ser qualificado, desculpe, você tem que ser qualificado para aquele cargo, né? Tem que ter alguns critérios técnicos e não mais por indicação. O problema é que o Brasil não tinha gente qualificada aí para assumir determinados cargos, né? Então continuaram com as indicações. Até hoje, se você verificar, tem vários cargos que é cargo de indicação, ou pelo governador, ou pelo presidente, né? Então, isso aqui são os órgãos de apoio ao Estado Novo. Muito bem, você já aprendeu aqui sobre as primeiras ações do Getúlio Vargas, você aprendeu aqui sobre a Constituição de 1937, né? O que ela representou, o que ela simbolizou. E você aprendeu sobre os órgãos de apoio aí do Estado Novo, né? Vamos falar aqui da Intentona Integralista, em 1938, né? O único grupo que se manteve na legalidade, porque ideologicamente pensava de forma parecida aí ao governo do Estado Novo. Getúlio Vargas vai romper com os integralistas, que é o A e B, e vai transformar o A e B no ABC, Associação Brasileira de Cultura. Ou seja, o que Getúlio Vargas fez? Getúlio Vargas ele está tirando o cunho político dos integralistas e está transformando em um órgão cultural. Né? Os integralistas não vão gostar, Plínio Salgado era o líder aí dos integralistas. Eles vão tentar invadir o palácio, aí o Guanabara, né? E Getúlio Vargas supostamente participou ali da defesa, mas nós sabemos que Getúlio Vargas ficou trancado e os integralistas chegaram a entrar, mas foi o tempo que as tropas chegaram, né? E foram presos. Olha aqui a atuação do DIP, né? Colocando como algo sensacionalista, né? Assaltaram o Guanabara para tomar conta do Brasil. Dominados os integralistas que tentaram implantar o terror na cidade na madrugada de hoje. O próprio presidente da República tomou parte na defesa do palácio, né? Colocando ele como um herói. Gente, a parte 1 fica por aqui, né? Estarei gravando um novo vídeo, colocando aí a parte 2 e finalizando o Estado Novo, e depois a República Liberal e, posteriormente, a ditadura militar. Gente, bons estudos, grande abraço, tchau.